Você já se viu tão envolvido em burocracias e formulários e coisas que você não sabe, na verdade, nem para que serve ou o que vai ser feito com isso? Bom, hoje a gente vai falar do processo de Kafka, aqui no Entre Pontes. Antes de começar a falar desse livro, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar. Cada nova curtida, cada novo seguidor ajuda muito a gente nesse processo. Por falar em processo, esse é o livro de hoje aqui no Entre Pontes. E eu já trouxe um outro livro de Kafka, bem famoso, Metamorfose. Estou deixando o link aqui em cima, ó. E nesse livro, então, a gente acompanha a vida do Joseph K. Ele acorda no dia do aniversário dele de 30 anos e é surpreendido por dois policiais. Eles estão ali na porta do quarto dele e falam que ele está preso. Quando ele pergunta por que ele está sendo preso, eles respondem que não é da alçada deles daquela explicação. Joseph então fica muito incomodado com aquilo, aquela situação vai se alongando, os policiais acabam tomando o café da manhã dele, que ia pro quarto dele e tal, a pensão que ele morava. E aí, no final das contas, eles falam, olha, você pode continuar vivendo a sua vida normalmente, pode continuar indo pro seu trabalho, mas nunca se esqueça que você está preso. Ele achou aquela situação toda muito confusa, mas foi avisado também que mais informações viriam a seguir. Ele se arrumou, foi para o banco que ele trabalhava, ele tinha uma posição importante ali no banco, e aí ele chega um pouco constrangido, como se todas as pessoas estivessem olhando para ele e sabendo que ele estava passando por aquele processo, que ele estava preso, mas a vida parecia muito normal, assim, as coisas muito do cotidiano. Recebia cliente, tinha que dar satisfações, mandar relatórios. E ele ficou pensando, bom, quando eu chegar em casa, alguma coisa vai acontecer. Nada aconteceu. E nessa manhã, quando eles foram interrogar ele sobre alguma coisa que nem ele estava entendendo direito, eles usaram o quarto de uma das outras moradoras ali da pensão. Então ele chega de noite, pede desculpa para a dona da pensão pelo incômodo e fala que quer conversar com essa menina que teve o quarto invadido. Quando ele entra no quarto, aí a dona da pensão fala, acho melhor não, né? Um homem solteiro, de noite, no quarto de uma mulher solteira, pode não ficar muito bom para ela. Então ele dá um jeito de se esconder e consegue entrar no quarto dessa menina, sem que a menina esteja lá, para poder esperar ela chegar do trabalho dela. E aí quando ele entra, ele tem um baque, assim, porque tá tudo exatamente no lugar que estava. E os policiais tinham tirado algumas coisas do lugar, arredado a mesa, para poder coletar o depoimento dele, mexido em algumas fotos, e quando ele entrou no quarto estava tudo muito igual. Ele pede desculpa para essa menina por tudo e ela fica meio sem entender, ela fala, realmente escutei alguma coisa sobre você ter sido preso, mas não preocupa, esse processo vai andar, as coisas vão andando. E o livro vai ficando cada vez mais estranho, essa questão dessa prisão e desse processo. Ele então, num determinado momento, é orientado a ir num determinado tribunal. E ele olha o endereço e fala, nossa, mas isso fica numa região afastada da cidade, uma região que não é nobre. E aí ele vai e chega lá um monte de cortiço, um monte de prédio, e ele entra em um para poder chegar no outro, sobe a escada, e uma bagunça danada, até que ele chega no tribunal. Tribunal estranhíssimo, as pessoas não conversavam nada com nada, todo mundo sabia que ele estava sendo ali julgado, que ele ia ser ouvido, mas ninguém queria muito ouvir ele ao mesmo tempo. Ele não tinha um advogado, ele foi para poder dar a opinião dele, né, sobre o que estava acontecendo. Aí o juiz fala com ele, não, tá bom, a gente já te ouviu, pode ir embora. E aí ele vai embora, ao mesmo tempo que ele fica muito incomodado com um monte de gente, o lugar estava muito apertado. E aí ele sai dali e acaba se envolvendo de novo com uma outra mulher ali naquele momento. Passam os dias, o tio dele chega, ele tinha um enorme apreço pelo tio. E o tio fala com ele, fala, olha, eu vim porque eu estou muito preocupado com o seu processo, com o processo que você está enfrentando. E aí ele fala, pois é, mas está tudo muito estranho. E aí o tio fala com ele, olha, para situações igual a sua, a gente tem que ter um advogado. Eu tenho um amigo que é um ótimo advogado, mas tem muito tempo que não trabalha na área, mas para você, como é meu sobrinho, ele não vai se recusar. E aí leva na casa desse advogado.
E aí também é uma outra situação estranhíssima. Esse advogado tá na cama, meio moribundo ali. Aí tem uma menina que serve ali na casa do advogado. Ele acaba se envolvendo com essa menina também. Tem esses envolvimentos dele com as mulheres pontualmente. Parece que a única relação que ele consegue realmente traçar e manter dentro do livro é com uma mulher, mas são relações muito de quase de uso, tanto de um lado quanto do outro. Não tem uma relação mesmo afetuosa, afetiva. Esse advogado, no primeiro momento, recusa e fala: seu caso é muito complicado, não sei se eu vou querer pegar. E aí vai enrolando ele ali e fala: não, preenche formulário tal, volta aqui tal dia que eu vou levar tal documento. E o processo não andava. Nisso vai se passando o tempo, os meses, e ele vai ficando muito incomodado com aquilo. Num determinado momento ele fala assim: sabe de uma coisa? Eu vou dispensar esse advogado. Porque ele nada tá dando no mesmo. E assim, ele tá me dando mais trabalho, na verdade, do que eu não ter advogado, porque eu tenho que sair daqui, na casa dele. A situação com essa menina que trabalhava na casa do advogado, tá ficando muito conflituosa. E o advogado também se colocava num jogo de interesse, tipo assim, o fato de eu estar te defendendo tá me deixando ser visto com maus olhos pelo pessoal da corte, os juízes, né? Tal. E aí o advogado mesmo começa a falar: não tá muito legal isso. E aí ele então rompe com o advogado avisa: olha, não vai ser muito bom para você isso não, mas se é isso que você quer, paciência. E ele começa a tentar levar o processo dele o tempo todo sem esse advogado. Só que ele não sabe nem do que ele está sendo acusado. Como que ele vai se defender de algo que ele não sabe que está sendo acusado? E tem alguns documentos que não é qualquer pessoa que pode levar, tem que ser uma determinada pessoa que vai levar. A coisa vai se complicando. E aí no final da história, exatamente um ano depois, no dia do aniversário dele de 31 anos, chega 2 policiais de novo e falam: olha, hoje a gente vai te levar para o seu julgamento final. Não vou contar o final da história. E é muito interessante como que o Kafka nos coloca nesse incômodo o livro inteiro. Eu li esse livro em 2 dias e eu ficava o tempo todo achando que ele estava sonhando ou que ele estava alucinando, em que em algum momento ele ia acordar e ele estava tipo internado. Porque não tinha condição, assim, eram umas histórias muito loucas, umas situações. Tem um momento em que fala: tem que procurar um oficial, e aí o oficial, na verdade, é um pintor, que tem que fazer um quadro dele. São situações que eu vou falando: gente, não é possível, como que isso aconteceu, assim, como que isso não é um sonho, ou um pesadelo, né? E aí foi muito engraçado, porque essa semana, um professor, a gente discutindo alguma coisa sobre a questão da escola, o professor pegou e falou assim: gente, a gente faz tanta coisa aqui dentro que não tem sentido nenhum, que nem parece que está sendo real. Eu falei: o processo de Kafka é isso. A vida da gente, às vezes, não coloca situações que a gente fala assim: não é possível, por que eu estou fazendo isso? Qual que é o sentido disso? Kafka, quando escreveu o livro, o que ele queria mostrar era realmente que os processos de direito, né, tinha essa questão de tentar colocar a pessoa do lado de fora. Na vida, de uma forma geral, os núcleos vão se fechando. Então, por exemplo, aqui a gente tem o núcleo do direito, né? Então eles têm uma linguagem, uma forma de se expressar, uma forma de escrever, que quem não é desse mundinho acaba não entrando. Mas não é exclusivo deles. O mundo médico, por exemplo, o mundo da saúde, eles usam termos, eles usam palavras, formas de se comunicar, e quem não está ali não entende. Assim como o meu mundo, né? O mundo dos professores. Às vezes a gente conversa nos códigos que ninguém entende. E as próprias gerações, né? Fala sério, a gente está sendo atravessado aí por um monte de falas que estão sendo trazidas pelos novos adolescentes, que a gente fica até meio perdido. Mas Kafka quis falar isso, desse processo, de como que o que está, às vezes, influenciando diretamente na vida da gente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, faz questão, usa uma forma, um formato que nos coloca para fora, que nos deixa fora daquilo ali. Então o processo vem para mostrar para a gente isso, o quão absurda, às vezes, a vida parece, e a gente não se toca. A gente está tão envolvido no processo do trabalho, no processo do dia a dia, no processo da vida, no processo
político que a gente vive, social, econômico, que a gente não percebe os absurdos que acontecem, o quanto isso é surreal, mas que está ali no nosso cotidiano. Às vezes é bom a gente se colocar nesse lado de cá, do lado do leitor. A gente sair um pouco da vida da gente, tentar olhar de fora. Será que ainda faz sentido todos os processos pelos quais a gente passa todos os dias? Ou todos os processos que a gente faz todos os dias? Então, por isso e por outras questões, é que O Processo é o livro indicado dessa semana aqui no Entre Pontes. Vocês viram que eu fiquei muito empolgada, porque realmente o livro é muito bom. Então, não deixem de ler O Processo. Quem já leu, me conta aqui nos comentários o que achou. E não esquece, gente, de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar. Porque se você ainda não é apaixonado por leitura, é porque você não achou o seu livro certo. E o Entre Pontos está aqui para te ajudar nesse processo. Até semana que vem.